AXA Global Service e Treinamentos, curso online NR6, módulo 2. Responsabilidades. Cabe ao empregador fornecer os EPIs de acordo com a atividade, exigir seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Cabe ao trabalhador fazer o uso devido do EPI, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Cabe ao fabricante cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, solicitar a emissão do CA, Certificado de Aprovação, solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao Certificado de Aprovação, o CA. Importante: para fins de comercialização, o Certificado de Aprovação, CA, concedido ao EPI, terá validade de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos e ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Sinmetro, do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do Sinmetro, quando for o caso. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho cadastrar o fabricante ou importador de EPI, receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CEAR de EPI, estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI, emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador, fiscalizar a qualidade do EPI, suspender o cadastramento das empresas fabricantes ou importadoras e cancelar o CA. Cabe ao órgão regional do MTE fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI, recolher amostras de EPI e aplicar na sua esfera de competência as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. Ficha de controle do EPI. A medida serve principalmente para evitar fraudes em casos de acidentes e proteger a empresa de ações trabalhistas. Da parte do funcionário, a ficha de controle de entrega de EPI é importante para lhe garantir o direito trabalhista de receber o correto equipamento para sua atividade na empresa. Vale lembrar que o uso do EPI é obrigatório e garantir que esta regra seja cumprida é preciso que haja comprometimento tanto do empregador quanto do trabalhador. Bom, pessoal, então aqui, como nós podemos observar, essas responsabilidades relacionadas aos equipamentos de proteção individual cabe desde o fabricante, à empresa, ao trabalhador, certo? A todos os envolvidos. Não tem a desculpa de falar o seguinte: não, a responsabilidade é da empresa, nada disso. Você está fazendo um curso de NR6 e a norma é bem clara quando fala que a responsabilidade ela também é sua. O empregador ele tem que zelar pelo EPI? Tem, mas a partir do momento que ele lhe favorece esse EPI, você tem que agora ter total zelo
sobre esse equipamento. E outra, pessoal, cabe ao trabalhador o que providenciar o EPI. Então, se você está entrando numa empresa, quem tem que te dar capacete, luva, bota, enfim, é o empregador. Se de repente a tua luva rasgou, quem tem que providenciar outra é o empregador, ok? Não existe isso, na verdade, de, não, eu vou descontar primeiro para depois te ressarcir. Enfim, vai ficar no 0 a 0, então por que ele vai descontar? Por que a empresa tem que descontar? Está errado. A norma é bem clara, que o empregador ele tem que providenciar o teu equipamento de proteção individual mediante as condições de trabalho. Então, por exemplo, se você está usando uma bota, tua bota furou, você pisou num prego, você queria pisar no prego? Eu creio que não. Então vamos lá, se você pisou no prego, tua bota furou, você pode trabalhar com essa bota? Não, não posso. Então se você não pode, tem que comunicar ao teu empregador ou o responsável imediato para fazer a troca desse equipamento. Que do contrário, você pode exigir o quê? Direito de recusa, tá? Vamos ver lá na frente que o direito de recusa, ele acontece da seguinte forma. Existe o cenário de trabalho, você tem todo o equipamento de proteção individual, mas, por exemplo, está tendo muito raio no local. Por um acaso, existe algum tipo de equipamento de proteção individual que te proteja do raio? Não tem, né? Então, ou seja, nesse caso é uma condição impeditiva, porque a empresa que tem que adotar medidas cabíveis para você trabalhar. Aí ela constrói um galpão, enfim, faz qualquer tipo de coisa para te deixar seguro. Mas se ela não for fazer isso, condição impeditiva. E isso você faz na análise preliminar de risco. Então, ou seja, por mais que você esteja todo bem equipado, se na análise preliminar de risco foi detectado que existe um risco que pode trazer a insegurança da saúde e da vida do trabalhador, mesmo com todos os EPIs em conformidade com o CA, que é o Certificado de Aprovação. O CA, ele na verdade ele é um número de série, tá? Que é gerado e documentado fazendo uma relação àquele EPI. É o CA que vai te falar se o EPI ele está dentro da validade, quem foi o fabricante. Isso tudo você vai no CA. E não precisa ir no site mais do Ministério do Trabalho e Emprego. Você pode jogar lá no Google, joga assim, consulta CA do EPI. Vai abrir um site, você entra nesse site e joga o teu EPI lá. Na dúvida, consulta outro site. Na dúvida, consulta outro site. Tá na dúvida? Aí vai logo pro site do Ministério do Trabalho mesmo, que aí eu te garanto que a informação ali vai ser 100% correta. Então, olha só, o equipamento de proteção individual, por mais que ele esteja todo ok, existem outras condições que podem validar ele. Se, por exemplo, você pegou o teu EPI e o capacete está legal, a bota está legal, a luva está legal, o cinto está legal, está tudo em perfeitas condições. Mas quando você foi checar o número do CA e qual a data de hoje? X, está vencido. Então esse EPI ele não deve ser utilizado, mesmo que aparentemente ele esteja em ótimas condições de uso. O fato dele estar vencido, tá? Você não pode utilizar ele e você pode usar do seu direito de recusa. Então, para ficar bem claro isso, quem tem que te dar o EPI é o seu empregador. Você também deve utilizar o EPI de forma correta. Se você não utilizar, você pode tomar sem problema uma demissão, tá? Sem problema algum. Por qual motivo? Porque você não fez o uso correto do equipamento de proteção individual. Porque para pensar, houve um investimento do empregador, do fabricante, dos órgãos regionais, enfim, olha só a turma que está por detrás até você estar bem equipado pensando na sua segurança. Aí para chegar lá na frente, você não utilizar o EPI porque vai falar que está incomodando? Outra, pessoal, uma coisa que eu sempre falo nos nossos treinamentos é o seguinte: o EPI ele não foi feito para te trazer conforto, ele foi feito para te trazer segurança, ok? Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula e lembrando que mesmo com o EPI, cuidado nunca é demais.